Então, boa noite a todos. Vamos fazer uma rápida oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima, Santo Amaro Abade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Padre Rogério não pôde estar porque ele foi celebrar uma novena, né? Então pediu para que vocês tivessem essa aula, que eu viesse, né? Agora que eu estou livre do outro emprego, eu já estou aqui para ajudar mais, né? Então, ele me passou que vocês vão trabalhar, a gente vai trabalhar hoje, parágrafo 815 do Catecismo, é isso mesmo, né? Sobre a igreja, certo? É isso mesmo? Ele começou a falar sobre a unidade da igreja, né? Então, como nós vamos ver hoje, são a gente chama 4 notas essenciais da igreja. Una, santa, católica, apostólica, que a gente professa aos domingos no credo niceno, que a gente reza, né? Aquele mais comprido aos domingos. Só uma coisa, normalmente o padre, acho que ele, pelo que a irmã falou, né? Ele deixa vocês perguntarem no final se tem dúvidas, mas vocês podem me interromper, até acho melhor, porque acredito que a fé ela é sistemática. Então a gente vai falar de algumas coisas, né? Eu tocaria alguns pontos que vão suscitar perguntas de outro ponto da fé, porque a fé ela se liga, né? Os vários pontos dela. Então não tem problema se não tem a ver com o tema. Acho que é até bom vocês perguntarem, porque às vezes não tem nada a ver com o tema, não quero perguntar isso, né? Mas não, perguntem, que acho que é importante, tá bom? Então eu vou fazer o mesmo esquema que ele, vou lendo e vou comentando. Qualquer dúvida vocês podem me interromper. Padre, não entendi isso, padre, né? Tá bom? Antes de mais nada, alguma dúvida do encontro passado que eu possa tentar responder, né? Como ele passou. Querem perguntar algo antes de começar? Tranquilos? Tá bom. Então, pincelando rapidamente, né? A primeira nota da igreja, talvez o padre tenha falado isso, como está aqui no catecismo, anteriormente ao parágrafo 815, sobre a unidade da igreja, que ela é una, né? A sua unidade ela provém do próprio Deus, né? Deus ele não é vários, mas é um só. Vem da própria Trindade, né? Deus ele é um Deus, né? O monoteísmo que a gente professa, apesar da revelação nos dizer que ele é um em 3 pessoas. Aliás, a solenidade que a gente vai comemorar agora domingo. Então, no parágrafo 815, o Catecismo nos apresenta quais são estes vínculos da unidade. Sobre tudo isso está a caridade, que é vínculo da perfeição. Mas a unidade da igreja peregrinante, ou seja, deste mundo que somos nós aqui, é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. Então, primeiro, a profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. A fé, ela é una, ela não diverge. Por isso que aqui a gente toca um pouco, a gente vai ver nessas 4 notas, a unidade é uma delas, a gente toca muito a materialidade da igreja nesse sentido, e a gente consegue ver por que ela é a igreja verdadeira. Se você vai numa igreja evangélica, tem um monte aqui, né? Eu estava vendo, tem até um pastor de clergyman, né? Me parou perguntando, onde você comprou esse daqui, né? É o colarinho romano. Eu falei, é colarinho romano, né? Normalmente é padre que usa. Se você for nessas igrejas evangélicas, a fé ela é muito maleável. Maleável no sentido de que não é que ela se expande, mas num único ponto, se aprofunda ela. Mas é que cada um fala uma coisa. Então nisso a gente já comprova que não é algo muito seguro, verdadeiro, né? Porque a fé que a gente recebeu, revelada por Deus, ela está completa. Tanto é que quando a gente fala de aparições privadas,
A igreja não dá nem a obrigação de a gente acreditar. A gente acredita se quiser. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, que é uma devoção que todo mundo tem, ninguém é obrigado a acreditar. Porém, ela só faz crescer em pontos que a revelação já tocou, já falou, já nos revelou. Então, por exemplo, em Fátima, Nossa Senhora fala do inferno. O inferno é uma doutrina revelada por Deus nos evangelhos, depois dos santos, os doutores, a Sagrada Escritura, enfim. Então, a profissão de uma única fé, a fé que nós aqui na igreja inteira católica professa a mesma fé. Ela não sai daquela, a gente chama regula fidei, da regra da fé, né? Que lá no começo do catecismo fala. A regra da fé, a gente não foge disso. Quem foge da regra da fé já incorre em heresia, né? Em alguns pecados contra a unidade da igreja. Outro vínculo de unidade é a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. Então, os sacramentos, eles também são vínculos de unidade. A missa que se celebra no Brasil é a mesma que se celebra na Argentina, na China. Obviamente que ela tem formas, né? Então, tem a forma extraordinária do rito, que é a missa tridentina, o rito romano, que nós celebramos, né? Todos os domingos, todo dia. Então, a mesma missa é celebrada. É verdade que também nós temos os nossos irmãos de rito latino, que a forma é diferente, mas é a mesma missa. Tem consagração, tem oração de ação de graças, enfim. É o mesmo rito da missa, tá? E a outra característica, outro vínculo de unidade da igreja é a sucessão apostólica. Por meio do sacramento da ordem, que mantém concórdia fraterna na família de Deus. Então, pensem bem, né? O exemplo de novo do pastor evangélico. O pastor evangélico, ele não tem... Quem o designou para ser pastor? Ele mesmo. O apóstolo São Paulo diz isso numa das suas cartas, né? Quem foi chamado senão aquele que foi escolhido para pregar? Então, cada um se designa, e quando eu falo isso não é de forma alguma crítica a essas pessoas, né? Mas só para que a gente veja como a nossa fé, ela possui uma solidez. Quem ordena, né, a sucessão apostólica está vinculada ao bispo, sacramento da ordem. O bispo, a gente vai ver depois, ele é sucessor do apóstolo. Portanto, desde lá dos 12 até hoje, por uma contínua sucessão de ordenações sacerdotais e episcopais, se mantém a sucessão apostólica. A gente pegar o Dom José, por exemplo, e irmos remontando os bispos que foram ordenando ele, nós chegamos nos apóstolos. Nós não temos isso em outras denominações cristãs, porque cada um se vincula como pastor. Eu não concordo com um dogma da igreja, como fez Lutero, né? E fundo a minha igreja, com o que eu acho que é bom. Então, isso não é fé católica, fé cristã, né? A pessoa está moldando a própria fé, mas não é cristão, né? Então, a sucessão apostólica também é vínculo da nossa unidade. Estamos ligados ao sucessor dos apóstolos, que no caso é o bispo, e ao sucessor de Pedro, que é o Papa. Então, parágrafo 816. A única igreja de Cristo é aquela que o nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja é constituída e organizada neste mundo como uma sociedade subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Então, daqui a uns dias também a gente vai celebrar São Pedro e São Paulo, quando Cristo instituiu o papado na pessoa de Pedro, né? Eu te entregarei a chave do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, o Papa, ele é também vínculo de unidade. Enquanto, repito, né, sempre este exemplo e sem cair em críticas. Enquanto nas igrejas, nas outras denominações cristãs, cada um se arvora em chefe da sua igreja, para nós cristãos, o Papa é símbolo de unidade. Ele une toda a fé católica, na pessoa dele, como sucessor de Pedro. Ele é nossa referência, sempre, né? Então, aqui tem depois desse parágrafo, né, o decreto sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano II explicita
pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que de alguma forma já pertencem ao povo de Deus. A gente vai falar isso depois, sobre a questão, o problema das pessoas que estão fora da igreja, né? São Cipriano de Cartago diz, né? Fora da igreja não há salvação. A gente vai entender um pouco dessa frase, né? Que é um pouco bem forte, só que verdadeira. Fora da igreja católica há salvação ou não, né? A gente vai falar um pouco disso. E aqui esse texto nos diz sobre a plenitude da salvação, a plenitude da fé. Tudo que nós precisamos para a nossa santificação está na Igreja Católica. Os sacramentos, a fé que é transmitida, tudo isso, tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Dúvidas? Polêmicas, né? Se não discordarem, pode discordar também, tá? Não tem problema. Então, as feridas da unidade. Agora, coisas que ferem a unidade da Igreja. Coisas, aliás, até atuais, infelizmente. Na realidade, esta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios, surgiram algumas cisões que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Dissensões mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem a culpa dos homens de ambas as partes, seja das pessoas que se separaram, seja da própria Igreja, que teve culpa. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo, distinguem-se a heresia, a apostasia e o cisma, não acontecem sem os pecados dos homens. Então, basicamente esses são os 3 pecados contra a unidade da Igreja: heresia, apostasia e cisma. E nós vemos isso um pouco na história. O grande cisma do Oriente, não sei se já ouviram falar, cisma de 1054, né, que separou a igreja da igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, ela tem tudo igual a nós, né? Tanto é que o Papa Paulo VI, até aqui no catecismo estava lendo, é uma coisa muito mínima que nos separa deles, né? Foi um problema acerca do Espírito Santo, né? A gente fala no credo niceno, que a gente professa domingo, né? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho. Esse procede do Pai e do Filho que é o problema para os ortodoxos e que foi para a igreja. Só que no fundo, o que eles professam lá é a mesma coisa, só que a gente usa uma linguagem diferente. Só que até hoje não se resolveu esse problema. Nós também tivemos um problema, quantos problemas assim? Graças a Deus não se separou, mas a gente celebrou um tempo atrás Santo Atanásio, problema do arianismo, pelagianismo, Santo Agostinho precisou intervir. Pelágio dizia que o homem não precisa da graça para se salvar. Se salva com os próprios esforços. Então, pior que todas essas coisas surgem de padre, viu? Padre é uma raça. Ele fala as coisas, Pelágio era padre. Ário também, se eu não me engano, era padre. Então essas coisas surgem, né? Sempre essa falta de unidade, de uma acomodação da fé. Bom, não, Jesus não é Deus, então eu não. Vamos formular algo que diga que Jesus não é Deus. Então, essas coisas sempre surgiram na igreja. Por exemplo, também, Henrique VIII, anglicanismo. Henrique VIII não foi nenhum problema de fé, foi um problema moral. A esposa não lhe dava filhos homens, descansou dela e queria contrair novas núpcias. Só que ele tinha casado na igreja e pediu ao Papa. E o Papa não aceitou. O que ele fez? Eu sou o chefe da igreja da Inglaterra agora. E aí se separou. Aí começou a se perseguir católico na Inglaterra, enfim. Depois Lutero, enfim, companhia limitada. Então, a heresia é sempre um erro contra a verdade da fé. Então, heresias, por exemplo, arianismo, pelagianismo, na carta de São João, né, que já dizem que aquela heresia já estava ali, que dizem que é a mãe de todas as heresias que está até hoje, que é... Nossa, eu estava com ela na ponta da língua. Que São João fala, né? Quem não professa Jesus Cristo na carne é o anticristo.
A gente estudou isso, né, nas cartas de São João. Enfim, eu esqueci o nome agora. Mas é a mãe de todas as heresias. Então, a heresia é sempre uma verdade, um erro contra a fé de forma obstinada. A pessoa não quer se corrigir, não quer se emendar, né? A apostasia é quem abandona a fé. Então, a pessoa que abandona, ela pode abandonar de forma formal e informal. A maioria das pessoas, por exemplo, que a gente conheceu, que foram batizadas na igreja católica, foram de pastoral, foram de caminhada, que abandonaram, foram para uma seita cristã qualquer. Então, essas pessoas elas não fizeram uma apostasia formal, mas de forma informal, abandonaram a fé católica para seguir uma fé cristã diversa da católica, né? Isso é apostasia, abandono na fé. E o último, que é um dos piores, que é o cisma. O cisma, inclusive, no Código de Direito Canônico, ele é punível com excomunhão. A pessoa que causa cisma na igreja. Então, o caso mais clássico é do Lefebvre, né? Aquele bispo que ordenou um outro bispo sem mandato pontifício, né? Que aí gerou toda a celeuma dessa questão da missa tridentina, né? Que é uma coisa até que, graças a Deus, está se resolvendo. Bom, o Papa Francisco tentou resolver isso, né? Mas é algo que ainda vai perdurar um pouco, né? Uma vez que eles têm um pouco de divergência com os concílios, principalmente o Concílio Vaticano II. Mas o cisma é sempre um rompimento, uma divisão na igreja também. E é punível com excomunhão automática, quem incorre em pecado de cisma, né? Então esses são os pecados contra a unidade da igreja. Vocês querem perguntar algo? Dúvidas? O fiel também. O fiel, se ele acompanha porque quando acontece algum problema de cisma na igreja, o que acontece? É notificado. A autoridade, seja diocesano, bispo ou o papa, declara, olha, por exemplo, aqui na igreja, aqui na diocese já aconteceu. Um sacerdote determinado, antigo, não foi de agora, ele foi para uma igreja anglicana. Né, ele falou, incorreu em pecado de cisma, abandonou, né, rompeu, assim como apostatou também. E lá se falava, olha, os fiéis não vão atrás desse padre porque não pode, senão incorrerão também nas mesmas penas. Então o fiel mais na questão de se ele segue determinado sacerdote ou se ele também começa a declarar coisas que não deveria, né? Aí também ele pode incorrer em cisma, tá? O cisma e a apostasia quase estão sempre juntos, né? Esses três pecados, na verdade, contra a unidade, eles estão sempre quase que juntos, né? Uma heresia, o abandono e o rompimento com a sucessão apostólica, com a unidade da igreja, tá? Respondi a sua pergunta? Sim? Alguém mais quer perguntar? No caso desse acompanhamento com esse padre em geral, os fiéis também serão excomungados se eles tiverem a excomunhão com o todo ou não? Quando eles participam, seguem esse... Porque o problema do cisma é que a excomunhão é late sentença, a gente fala, é automática. O bispo não precisa declarar. Então, por exemplo, é a mesma... Isso, o aborto, por exemplo, poucas pessoas sabem, né? É que o aborto ele tem um, não é agravante, mas ele tem uma questão. A pessoa só incorre em excomunhão automática se ela sabe que aquilo tem uma pena. Então, tipo assim, a pessoa sabe que o aborto é pecado, todo mundo sabe, só que ela tem que conhecer que tem uma pena por detrás do pecado, que é a excomunhão. Se ela não sabe que tem uma pena, ela não incorre em excomunhão. Ela tem que saber que tem uma pena. Entendeu? Se ela não sabe, ela não incorre, né? Então, normalmente é quando a pessoa tem uma malícia mesmo, já conhece e mesmo assim quer fazer, né? Normalmente as pessoas que recorrem a isso, elas não sabem que tem uma pena por detrás. Sabem que é pecado, mas não que tem uma pena, né? Entendeu? Então, normalmente é late sentença, né? O bispo nem precisa declarar, né? Esse aqui eu vou pular o parágrafo 818. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo não podem ser arguidos de pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Então, pessoas que cresceram num lar protestante, mas que partilham de uma fé genuína. Provavelmente vocês conhecem pessoas protestantes que têm uma fé e artigos de fé que creem que
são a mesma coisa que nós. Vão professar a divindade de Cristo, professam a fé nos novíssimos, né? Céu, inferno, purgatório, a necessidade de boas obras, enfim. Certas coisas eles concordam, outras não. Então aqui o catecismo diz que essas pessoas não devem ser julgadas, mas a gente tem que ter um espírito sempre de fraternidade, de união, de tentar com a nossa vida, com as nossas palavras, de levá-las à plena verdade, né? Que nessas seitas não há, falta, carece, não é pleno, né? Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo, e por isso com razão são honrados com o nome de cristãos, porque pelo batismo, né, essas pessoas, a maioria dessas pessoas, né, a gente faz processo matrimonial. A esposa vai, padre, eu vou casar, e o meu marido não é batizado na igreja, é batizado na Assembleia de Deus. Aí você vai perguntar para a pessoa, o rapaz vai lá com uma boa vontade, aceita casar na igreja. Me explica, como é que foi teu batismo? Porque lá eles não têm certidão de batismo, a maioria não tem. Como é que foi seu batismo? Foi nas águas, o ministro me jogou na água, né? Me banhou lá. É assim lá, né? E o que ele falou? Ele falou, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo foi para perdão dos pecados? Foi. Tem tudo, foi batizado. Batismo válido. Foi com fé, com a fórmula, com a matéria, na Trindade. E para o perdão dos pecados. Válido. Ele é membro de Cristo. Só que não está totalmente unido ao corpo de Cristo, que é a igreja. Né? O corpo místico de Cristo. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica, isso que falamos, né? Então, há elementos de verdade, alguns, né, nas outras seitas cristãs. E até em algumas religiões, por exemplo, a gente vai falar depois do Islã. O Islã professa fé no Deus Criador. Obviamente que não estou falando que o Islã é bom, tá? Não estou falando isso. Estou falando que existe um elemento que se aproxima da nossa fé, que é a fé no Deus Criador, justo, que retribuirá a cada um conforme as suas obras. O Islã professa isso também. Então há um elemento de verdade, mas não é total. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais, no caso das seitas, como meio de salvação cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele, e chamam por eles mesmos para a unidade católica. Então, a gente não sei se vocês estão percebendo também, está tendo um grande número de conversões à igreja. Muitos protestantes, porque conforme vão estudando a Sagrada Escritura, a história da igreja, a fé católica, eles vão vendo uma coesão. Em coisas que eles já acreditavam, eles vão vendo a coesão da igreja e vão se convertendo na igreja. Vão entrando na plenitude do corpo de Cristo, que é a igreja. Então está acontecendo muito. Aqui na catedral mesmo, uma pessoa que estava vindo muito aí, uma pessoa muito interessada. Padre, eu sou evangélico, mas eu atendo 2 pessoas, já atendi lá. E as pessoas estão indo na missa e estão se admirando com o culto, com a fé, com a pregação. Então isso atrai as pessoas, né? Conforme elas vão estudando, elas vão vendo a plenitude da verdade na Igreja Católica. Então, parágrafo 820, rumo à unidade. A unidade, Cristo concedeu desde o início à sua igreja, e nós cremos que ela subsiste sem possibilidade de ser perdida. Então a unidade nunca vai ser perdida porque ela provém de Deus. E consequentemente, porque Cristo é a cabeça e a igreja é seu corpo, ela não perde isso. Na Igreja Católica, esperamos que cresça dia após dia até a consumação dos séculos, né? Essa é a espera que temos na parousia, que não vai mais ter divisão entre cristãos. Deus queira. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Então, todos nós temos que trabalhar com muito empenho pela unidade da igreja. E aqui não é relativismo, né? Porque às vezes a gente pode acontecer, né? Às vezes a gente escuta isso dos nossos parentes que não são católicos, a gente entra na tentação. Mas Deus é um só. Deus é um só. Né? Mas a gente não pode relativizar a fé, né? De falar que é a mesma coisa aqui que lá, tanto faz ser católico e protestante. Não é a mesma coisa. A gente tem que ter o empenho de tratar bem essas pessoas, mas sempre com a graça de
com o nosso testemunho, com o nosso conhecimento, por isso a gente está aqui, tentar trazê-los e dar razão da nossa esperança, como diz São Pedro, né? Trazer essas pessoas para Deus, para a igreja, que é o corpo de Cristo. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Por isso Jesus mesmo orou na hora da sua paixão e não cessa de orar ao Pai pela unidade de seus discípulos, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. É a oração sacerdotal que nós escutamos, né, alguns dias atrás nas missas do fim da Páscoa já. E Jesus pede pela unidade da igreja, né, que eles sejam um, que eles não se separem, assim como eu, Pai, e tu somos um. O desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e convite do Espírito Santo. Para responder adequadamente a este apelo, exige-se uma renovação permanente da igreja e uma fidelidade maior à sua vocação. Essa renovação é a mola do movimento rumo à unidade. Então a igreja tem que estar sempre voltando àquilo que recebeu do Senhor, aquilo que é originário dela, apostólico, aquilo que sendo fiel ao seu Senhor. É isso que atrai. A conversão do coração com vistas a viver mais puramente segundo o Evangelho, pois é a infidelidade dos membros ao dom de Cristo que causa divisões. Então, por que muitas pessoas abandonaram a igreja? Porque o padre foi um grosso. Vocês conhecem, né? Histórias assim. Eu também, né? Já escutei. Deus queira que eu não seja motivo disso também. Mas por quê? No ministro que ela queria ver o bom pastor, não viu. No irmão cristão, viu coisas que a feriram e a afastaram da igreja. Então compete a nós, que estamos na igreja católica, uma conversão contínua, uma vida séria de cristãos, porque isso atrai. É isso que traz a unidade, isso que faz as pessoas quererem estar. Né? Agora, se damos escândalo, aí fica difícil. É que nem Jesus fala, aquelas palavras pesadíssimas, né? Quem der escândalo, seria melhor atar uma pedra de moinho e atirar-se ao mar, do que escandalizar alguém. Então, sempre a conversão do coração. A oração em comum, pois a conversão do coração e a santidade de vida, juntamente com as preces particulares e públicas pela unidade dos cristãos, devem ser consideradas a alma de todo o movimento ecumênico e com razão podem ser chamadas de ecumenismo espiritual. Então, o Papa Francisco fazia muito isso, João Paulo II, o próprio Papa Bento XVI, que era desses os mais, poderíamos dizer assim, ortodoxos, promovia esses encontros de oração em comum. Isso não é relativizar a fé, mas é rezar juntos, né? Pedindo, principalmente com os não católicos, vamos rezar juntos, nós somos irmãos em Cristo. Então, essas coisas são boas, né? Conhecimento fraterno recíproco, a formação ecumênica dos fiéis, então saber o que é ecumenismo, que não é abandonar a fé, a sua legitimidade, a sua fidelidade a ela, mas ao mesmo tempo tentar dialogar com os que estão fora da igreja, isso é bom. O diálogo entre os teólogos e os encontros entre os cristãos de diferentes igrejas e comunidades, a colaboração entre cristãos nos diversos campos do serviço aos homens. A preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores, mas é preciso também ter consciência de que este projeto sagrado, a reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única igreja de Cristo, ultrapassa as forças e as capacidades humanas. Por isso depositamos toda a nossa esperança na oração de Cristo pela igreja, no amor do Pai por nós e no poder do Espírito Santo. Então, por mais que a gente faça esforço, né, e devemos fazer desse empenho de tentar sempre trazer os irmãos que estão fora para nós, isso mais depende mais de Deus, né? A gente faz um pouco e Deus faz o resto. Então, Deus precisa, claro que Ele vai agir, mas precisa da nossa cooperação. Mas a parte principal é dele, tá? Vocês têm alguma dúvida quanto a tudo isso que falamos? Pode falar, minha irmã. Sobre a questão do batismo, como ele, nos casos válidos, essas pessoas se interessaram pela igreja, estão vindo, né, durante as celebrações, se elas quiserem se tornar católicas, elas têm que ser batistas.
Não, se o batismo dela é válido, ela não precisa, porque não existe rebatizar, né? Porque o batismo, a gente chama, né? Ele imprime caráter, ele é uma vez só, que nem o crisma e a ordenação. Nesse caso, quando a pessoa ela tem um batismo válido e ela quer se tornar católica, a gente chama que ela tem que fazer uma profissão de fé pública, numa missa, num contexto de litúrgico, provavelmente dentro de uma missa, em que ela faz uma profissão de fé, que ela é aceita na igreja. Inclusive, é até anotado em livro de batismo. Ela foi batizada numa igreja não católica, cristã não católica, cujo batismo é válido, porém ela fez uma profissão de fé católica. E ela foi recebida na igreja. É isso que acontece. E aí depois, posteriormente, pode fazer? Sim, aí ela pode fazer a catequese de primeira comunhão, de crisma, né? Até o matrimônio, muitas vezes, dessas pessoas, né? Por exemplo, acontece das pessoas de evangélicas que casaram lá e querem ser católicas. Dependendo do caso, o matrimônio até é válido. Porque o matrimônio ele é um sacramento, a gente chama natural também, né? Cristo elevou ele à dignidade de sacramento. Então, dependendo do caso, também, nesse caso, por exemplo, ordenação dos anglicanos, né? Já ouviram falar do cardeal Newman, né? O cardeal Newman era um excelente bispo anglicano, se converteu, né? Enfim, se eu não me engano, ele recebeu a ordenação, porque no anglicanismo a ordenação não é válida, não tem sucessão apostólica, né? Então ele, por um decreto lá do Papa na época, recebeu o sacramento da ordem. Nesse caso foi diferente, né? Mas no questão do batismo, a pessoa faz a profissão de fé. A minha pessoa que vem da anglicana é considerável também. Se eu não me engano, a igreja anglicana batiza validamente. Se eu não me engano, não tenho certeza. Não batiza validamente, mas alguns padres até hoje em dia têm dúvidas. Igreja brasileira, né, não batisma de forma válida, né, e igrejas que fazem batismo no nome de Jesus somente. Né, porque a pessoa é batizada em Deus, é Deus quem vai na alma da pessoa, então tem que ser na Trindade, que o Deus que se revelou a nós é unitrino, não só no nome de Cristo. Né? Então, igrejas que batizam no nome de Jesus, o batismo não é válido. Ou que o padre tem a brilhante ideia de falar, nós te batizamos. Ele altera a forma do sacramento, não pode. Eu te batizo em nome. Quem batiza é Cristo, na pessoa do sacerdote, né? É Cristo quem batiza, é Cristo quem crisma, é Cristo quem perdoa os pecados na confissão, é Cristo quem consagra no altar. Sempre eu, isto é o cálice do meu sangue, isto é o meu corpo, eu te absolvo. Quem está fazendo isso? Cristo, na pessoa do sacerdote, que é instrumento. Desculpa, agora eu tive outra dúvida. Pode falar. Sobre a transubstanciação do vinho, outros segmentos religiosos, eles falam que eles também fazem isso na igreja deles, né? Na verdade... Mas não tem validade. Não, por quê? Porque para os evangélicos, normalmente, eles nem chamam de Eucaristia, chamam de Santa Ceia. A Santa Ceia é uma representação da última ceia. Só que na missa, para nós é o quê? É sacrifício. Na missa, no altar, o mesmo sacrifício de Cristo há 2000 anos atrás acontece no altar, de forma incruenta, a gente fala, sem derramamento de sangue, nos sinais sacramentais do pão e do vinho. Então, para eles não é sacrifício, para nós é. Por isso, de toda a sacralidade na missa, porque é sacrifício. A gente vive em contradição com eles, né? A gente quer explicar para eles, porque eles não têm essa dimensão sacrificial da missa, né? Por isso que do sacerdote, não tem sacerdote lá, porque o sacerdote é quem oferece o sacrifício, só o sacerdote, né? Então tem toda essa problemática. Quando vocês entrarem em Eucaristia com o padre, ele vai falar de sacramentos de forma mais aprofundada. Mas normalmente é isso, por quê? Porque para eles a missa, não é sacrifício, é ceia, é uma representação. Mas se você falar que é o sangue de Cristo, para nós na missa. É o sangue de Cristo, é o corpo de Cristo. Para eles não. Não, isso não, imagina. Isso aí é um pão, representa o corpo de Cristo, é um símbolo, mas não é. Mas para nós é. A fé nos diz. Né? Mais alguma dúvida? Tem algumas denominações mais antigas, dos luteranos, que eu acho que eles chegam a ter uma espécie de missa, né? Eu não sei se... Dos luteranos? Confesso que não conheço. Eu acho
que Amém. tem uma coisa parecida com a missa. Os luteranos mais tradicionais, por exemplo, o batismo é válido. Muitos deles professam, inclusive Lutero, por exemplo. Lutero era muito devoto a Nossa Senhora, né? Depois que, sei lá o que aconteceu. Mas eu confesso que não conheço essa questão da missa nos luteranos, né? Precisaria dar uma estudada, né? Mas pode ser que sim, né? E os ortodoxos, certamente. A missa para eles, certamente, né? Pois bem, então, parágrafo 823, a igreja é santa, é a segunda nota da igreja. Então, a primeira é a unidade, a segunda é a santidade dela. A igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa, pois Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a igreja como sua esposa, por ela se entregou com o fim de santificá-la. Uniu-a a si como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo, para a glória de Deus. A igreja é, portanto, o povo santo de Deus, e seus membros são chamados santos. Então, a igreja ela é santa porque a sua cabeça é santa, Cristo. O seu corpo é a igreja. Ele a adotou com o Espírito Santo e ele a purificou na sua paixão. Então, muitos autores dizem, né, que a igreja ela surge quando? Muitos falam que é ali, quando Jesus fala, tu és Pedro, mas a maioria deles falam que é no Evangelho de São João, quando o soldado abre o lado de Cristo e jorrou sangue e água. Assim como Adão foi tirado do lado, Eva foi tirada do lado de Adão, do lado, a costela, a igreja também nasceu do lado de Cristo, novo Adão. Por isso que ela é pura, santa, né? A igreja unida a Cristo é santificada por Ele e nele torna-se também santificante. Então, quem faz parte da igreja também se torna santo. A gente vai falar um pouco, mas a gente tem pecado, padre, como é que faz, né? Bom, a gente vai ver, mas a princípio, porque estamos na igreja, somos membros do corpo de Cristo, somos santos também. Fazemos parte da santidade dela. Ela é transmitida a nós pela igreja. Todas as obras da igreja tendem como fim a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus, os sacramentos, a pregação autêntica, tudo isso nos santifica. É na igreja que está depositada a plenitude dos meios de salvação. Na igreja católica encontramos tudo para nos salvar. Sacramentos, pregação, a revelação, o magistério, a tradição, né, que interpreta legitimamente a Sagrada Escritura, né, a revelação, enfim. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Na terra, a igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita. Em seus membros, a santidade perfeita ainda é coisa a adquirir, né? Nós que digamos, todo dia uma luta para ser mais santos, né? Às vezes com tropeção, aí a gente levanta. Então, essa santidade ainda é imperfeita, porque estamos na luta para alcançar, né, essa santidade que inclusive só será perfeita no céu, na vida eterna. Enquanto estamos aqui na terra, a gente vai ter alguma imperfeição, algum pecado venial, mas estamos adquirindo. Então, cada vez que a gente vence um vício, vence um pecado, a igreja se torna mais santa. Porque nós somos membros dela, membros de Cristo, somos a igreja, corpo místico, nós nos tornamos mais santos. Munidos de tantos e tão salutares meios, todos os cristãos de qualquer condição ou estado são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição de santidade pela qual é perfeito o próprio Pai. Então, cada um na sua vocação vai se santificando. Os casados como casados, o sacerdote, os religiosos, na sua vocação vão se tornando santos. A caridade é a alma da santidade, a qual todos são chamados. Ela dirige todos os meios de santificação e dá-lhes forma e os conduz ao fim. Então, aquilo que o apóstolo diz, né, na carta aos Coríntios, capítulo 13, o hino da caridade, né? A caridade é a plenitude de todos os dons. Sem ela, toda virtude é mentirosa e falsa. Não é verdadeira humildade, não é verdadeira paciência. Tende sempre, no fundo, a caridade, é a rainha das virtudes. Só ela vai subsistir no céu. Ela tem por objeto próprio, direto, Deus. Isso que o Paulo fala, ainda que eu jogasse meu corpo às chamas, eu desse todo o meu dinheiro aos pobres, que eu tivesse uma fé que transportasse montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Então é o amor
a Deus, né, e ao próximo. E aqui tem uma frase de Santa Teresinha, né, nesse 864, depois vocês podem ler, né, mas bem famosa. 827. Mas enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados do povo, a Igreja reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Todos os membros da Igreja, inclusive seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Até um tremelique, né? Quando o padre confessa, com seus pecados, minha irmã, faz 10 anos que eu confesso. Eu não tenho pecado, padre. Quando eu falo, minha coluna treme até, né? Meu Deus, o que acontece com isso, né? Pois é. Todos os membros da igreja, inclusive, já disse aqui, em todos eles o joio do pecado continua ainda mesclado ao trigo do evangelho, até o fim dos tempos. Então, aquela parábola que Jesus conta, né, do joio e do trigo. Senhor, queres que arranquemos o joio? Espera, porque deixa crescer um e o outro, quando chegar a hora da ceifa, se separará. Então, é claro que ali Jesus está falando do juízo final, mas na nossa vida, também dentro da nossa alma, a gente vê virtudes, coisas boas, a gente tem que ver as coisas boas que Deus faz em nós, mas também a gente vê um pouco da podridão, né? Nossa, tem isso aqui que não está legal, preciso melhorar, enfim. Então em nós tem essas duas coisas, o trigo do evangelho e o joio do pecado. A igreja reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação. A igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam. É subtraindo-se à vida dela que caem nos pecados. Então, quanto mais a gente se aproxima, se une à igreja, aos seus meios, mais santos nos tornamos. Quanto mais a gente sai do tronco, por isso que Jesus faz aquela comparação, parábola da videira. Eu sou a videira e vós os ramos. Todo ramo que não dá fruto é cortado e atirado ao fogo. Então nós temos que estar sempre unidos à igreja para não secarmos, né, como ramos, né, a gente secar fora da igreja. É subtraindo-se a vida dela que caem nos pecados e nas desordens que impedem a irradiação da santidade dela. É por isso que ela sofre e faz penitência por essas faltas, dos quais tem o poder de curar seus filhos, pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. 828. Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos e intercessores. São casos dos santos, né? Os nossos santos de devoção, pessoas normais como nós que viveram em grau heróico as virtudes. Mostraram para nós que é possível, né? Eu gosto muito daquele exemplo dos pais de Santa Teresinha, né? Um homem e mulher comum, como muitos de vocês. Tinham um emprego, família, se tornaram santos, né? Corresponderam à graça. Então essas pessoas, longe de nos causar medo, não, eu nunca vou ser assim, deveriam nos causar admiração e desejo de imitá-los, né? Porque passaram pelas mesmas tribulações que um casal passa, dificuldades. Eu, como sacerdote, tenho que olhar para aqueles padres que foram santos, né? Que tiveram as mesmas dificuldades que eu tenho, no ministério, de lutas, né? Passaram por isso. Então, os santos têm que foram pessoas como nós, pecadores também, mas que a graça de Deus imperou, né? Superabundou neles, e Deus nos chama a isso também, não é impossível, né? A gente tem que responder, que muitas vezes não é fácil, mas o Senhor nos ajuda. 829. Vocês querem perguntar algo? Uma dúvida? Enquanto na Beatíssima Virgem a Igreja já atingiu a perfeição, Nossa Senhora é a única membro da Igreja perfeita, né? Pelo qual existe sem mácula e sem ruga, os cristãos ainda se esforçam por crescer em santidade, vencendo o pecado, por isso elevam seus olhos a Maria. Nela a Igreja já é toda santa. Nossa Senhora tem que ser sempre também um exemplo para nós, apesar dela ter sido privada do pecado original, graças a Deus.
mas porque ela foi um ser humano como nós. Ela precisou também dar seu sim a Deus. Às vezes a gente lê lá a anunciação do anjo, né? Foi tudo muito bom para Nossa Senhora, foi muito tranquilo. Tinha dúvidas, não sabia como ia acontecer. Como é que vai acontecer isso? Né? Passou pela noite escura, né? Usando São João da Cruz, né? Passou pela noite escura, que todos nós passamos também. Aqueles momentos da vida, a gente não sabe o que Deus quer de nós. Ela passou por isso e deu seu sim. Então, ela também superou muitas dificuldades, né? E é um exemplo para nós. Tá? A terceira nota, a igreja é católica. Dúvidas? Antes da gente passar para cá? Tranquilos? O que quer dizer católico? Você tem mais 15 minutos, né? A palavra católico significa universal, no sentido de segunda totalidade, ou segunda integralidade, né? A igreja é católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis. Confissão de fé correta e completa, que a gente tinha falado no começo, né? Confissão de fé completa, é toda, católica, vida sacramental integral, todos os sacramentos, ministério ordenado na sucessão apostólica. Todos os padres, bispos ordenados, nós temos a garantia na igreja que eles procedem dos apóstolos, até hoje. Nesse sentido fundamental, a igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parousia. Ela é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. Todos os homens são chamados a pertencer ao povo de Deus. Por isso este povo, permanecendo único e único, deve estender-se a todo o mundo e por todos os tempos, para que se cumpra o desígnio da vontade de Deus, que no início formou uma só natureza humana e finalmente decretou congregar seus filhos que estavam dispersos. Este caráter de universalidade que marca o povo de Deus é um dom do próprio Senhor, pelo qual a Igreja Católica, de maneira eficaz e perpétua, tende a recapitular toda a humanidade, com todos os seus bens sobre o Cristo cabeça na unidade do seu Espírito. Então, é o objetivo que todo mundo seja católico, onde Cristo esteja em todos, né, unidos na sua igreja. Cada igreja particular é católica. Esta igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis, que unidas a seus pastores, são também elas no Novo Testamento chamadas igrejas. Nelas, os fiéis são reunidos pela pregação do Evangelho de Cristo. Nela se celebra o mistério da ceia do Senhor. Nessas comunidades, embora muitas vezes pequenas e pobres, ou vivendo na dispersão, está presente Cristo, por cuja virtude se constitui a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. Então, em cada paróquia, em cada comunidade que seja católica, ali está Cristo. Então tinha uma frase eu acho que era do Cura Dardes, se não me engano, que ele falava, né? A igreja mais humilde, a mais pobre, pelo padre mais humilde, celebrando a missa católica. Porque ali se celebra o culto católico da igreja, recebida dos apóstolos, a fé transmitida. Então, em cada igreja, né? Não é cada igreja católica, mas todas essas formam a Igreja de Cristo, uma única. Entende-se por igreja particular o que é, em primeiro lugar, a diocese. Então, a igreja particular de Santo Amaro, diocese de Santo Amaro. Uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão na fé. Nós estamos em comunhão de fé e nos sacramentos, celebramos os mesmos sacramentos, com o seu bispo ordenado na sucessão apostólica. Isso é diocese. Temos a mesma fé, o mesmo culto, sob a guia de um pastor, o bispo, que é sucessor do apóstolo. Por isso toda a reverência que a gente tem que ter com o bispo, porque não é um homem que foi qualquer um que foi escolhido, sucessor dos apóstolos, né?
Essas igrejas particulares são formadas à imagem da Igreja Universal. É nelas, é a partir delas que existe a Igreja Católica una e única. As igrejas particulares são plenamente católicas pela comunhão com uma delas, a Igreja de Roma. Então, sem comunhão com a Igreja de Roma, não é católico. Então, romper com Roma, com o sucessor de Pedro, com o Papa, não é mais católico, né? Porque apesar do Papa e os bispos serem sucessores, às vezes as pessoas até brincam, né? As pessoas que às vezes elas perguntam, padre, qual é o maior? É o bispo ou o cardeal? Nenhum, porque o cardeal é um bispo. Acontece que o Papa é ele e o colégio dos apóstolos. Era Pedro e os 11. Só que Pedro tem a primazia. Ele é o príncipe dos apóstolos. Foi a ele que Jesus entregou a sua igreja. Cuidado. Por isso que essa importância da gente estar unido ao Papa, né? De estar unido a ele, de termos um espírito filial dócil. Com efeito, pois com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar cada igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, todas as igrejas cristãs de toda parte consideram e continuam considerando a grande igreja que está aqui em Roma como única base e fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevaleceram sobre ela. Eu vou pular para 836. Quem pertence à Igreja Católica? Todos os homens, pois são chamados a esta católica unidade do povo de Deus, que prefigura e promove a paz universal. A ela pertencem ou são ordenados de modos diversos, quer os fiéis católicos, quer os outros crentes em Cristo, quer, enfim, os homens em geral, chamados à salvação pela graça de Deus. São incorporados plenamente à sociedade, que é a Igreja, os que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam a totalidade de sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos, em sua estrutura visível, regida por Cristo, por meio do Sumo Pontífice, o Papa, e dos bispos, se unem com ele pelos vínculos da comunhão. Então, estão incorporados plenamente à igreja quem adere totalmente aos requisitos, né? A fé, a hierarquia da igreja. Digo isso porque há católicos que estão um pouco separados também. Infelizmente é o caso de alguns de tendência mais tradicionalista, que em alguns pontos eles rompem com algumas coisas da igreja. Então é o caso... Por exemplo, né, vocês já devem ouvir falar da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, né? Eles têm alguns problemas quanto a isso. Como é que estão a situação deles? Eles estão plenamente unidos à igreja? A princípio parece que não, porque rejeitam algumas coisas da igreja, né, que foram válidas, foram acatadas pelos romanos pontífices anteriores, enfim, pela hierarquia da igreja, né? Por muitos títulos, a igreja sabe-se ligada aos batizados que são ornados com o nome de cristão, mas não professam na íntegra a fé ou não guardam a unidade da comunhão sob o sucessor de Pedro. É o caso desses que estão, por exemplo, professam tudo como nós, mas não têm o Papa como líder, por exemplo. É um caso de algumas igrejas ortodoxas. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Com as igrejas ortodoxas, essa comunhão é tão profunda, é que aquela frase que eu falei do Papa Paulo VI, que falta bem pouco para que ele atinja a plenitude que autoriza uma celebração comum da Eucaristia do Senhor. De quantas horas? Já está acabando. Os que ainda não receberam o Evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus. Então, aqui a gente vai entrar da igreja e os não cristãos, né? Como que a igreja lida com eles, o que ela entende, o que ela interpreta. A relação da igreja com o povo hebreu. A igreja, povo de Deus, na nova aliança, descobre, ao perscrutar seu próprio mistério, seus vínculos com o povo hebreu. Então, nós não podemos negar.
povo hebreu até hoje tem uma importância, porque eles foram os primeiros depositários da fé, na fé de Abraão, né? Profissão de fé de Abraão. Tanto é, vocês já perceberam que na Sexta-feira Santa, naquele monte de prece que o bispo faz, que o sacerdote faz, uma delas é pelos judeus. Porque foram os primeiros escolhidos por Deus. É o povo da promessa, é o povo escolhido. São Paulo diz isso na carta aos Romanos, é um dos problemas que ele trata na carta aos Romanos. A quem Deus falou em primeiro lugar. Ao contrário das outras religiões não cristãs, a fé hebraica já é a resposta à revelação de Deus na antiga aliança. É o povo hebreu que pertencem à adoção filial, à glória, às alianças, à legislação, o culto, as promessas dos patriarcas, dos quais descende Cristo, segundo a carne. Cristo era judeu. Por isso que é um pouco inconcebível, é claro que ninguém deve praticar isso, mas um cristão, né? Ele tem os seus dois maiores amores, Jesus Cristo e Nossa Senhora, são judeus. Ele não pode ser antissemita. Nenhuma pessoa pode, óbvio. Simplesmente nós. Nossa Senhora, judia. Jesus Cristo, judeu. Ele descende de Abraão, do povo judeu. De resto, quando se considera o futuro, o povo de Deus da antiga aliança e o novo povo de Deus, que é a igreja, tendem para fins análogos, à espera da sua vinda. Ambos, católicos e judeus, esperamos o Messias. Acontece que nós esperamos a volta do Messias que a gente já conhece, e para eles o Messias ainda não veio. Eles estão esperando o Messias ainda. É um Messias com um dote bem diferente, né? Então é um Messias libertador, que vai libertar Israel do domínio político, né? Essa é a concepção de Messias um pouco, mas é uma figura misteriosa que a gente vai ver aqui. É uma figura muito misteriosa ainda no judaísmo, né? Mas para nós não, é o verbo que se fez carne e não veio nos salvar do Império Romano, veio nos salvar do pecado, do Império de Satanás, Jesus Cristo. Mas o que se espera do lado dos cristãos, a volta do Messias morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus. E do lado dos hebreus, a vinda do Messias, cujos traços permanecem encobertos, no fim dos tempos, espera esta acompanhada do drama da ignorância ou do desconhecimento de Cristo Jesus. As relações da igreja com os muçulmanos. Mas o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador, entre eles, o primeiro lugar, os muçulmanos, que, professando manter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. Então, esse é o único vínculo, mais ou menos, que nos une ao islamismo, né? Quando une, repito, né? Ponto de convergência. E tem toda uma outra problemática, né? Porque, sim, eles professam a fé de Abraão, do Deus único, só que tem toda uma problemática de Maomé. A fé islâmica era um pouco materialista, né? Então, se você viver o Islã, né? Principalmente para o homem, né? Loucura. No céu você vai ter tantas mulheres. É uma loucura isso, né? Toda a questão de guerra santa que o Islã promove, né? Por isso essas guerras todas. Então, tem mais coisas divergentes do que convergentes. A única que converge com o Islã é a fé no Deus único, Criador, juiz justo, misericordioso. Eu vou até o parágrafo 845 por causa do horário, tá? E aí, qualquer caso, depois o Padre Rogério falou que eram 50 parágrafos. Eu falei, Padre, eu não vou conseguir não, mas tudo bem. O vínculo da igreja com as religiões não cristãs, primeiramente o da origem e o fim comuns do gênero humano. Com efeito, todos os povos constituem uma só comunidade, têm uma origem comum, visto que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. Tem igualmente um único fim comum. Deus, cuja providência, testemunhos de bondade e planos de salvação, abarcam a todos, até os eleitos, se reunirem na cidade santa. Então, as religiões que professam a Deus como Criador e que tendem a Ele ao fim último, né? Então, eu não sei nem dizer, porque assim, até religiões que professam que Deus existe, mas não é o Deus pessoal que se revelou a nós, né, em Jesus Cristo. Então, até hoje tem uma intriga, né, para saber se o Espiritismo é religião.
Porque o espiritismo, a pessoa espírita, ela se comunica com o espírito. Não tem Deus. Até onde eu conheço, que procurei estudar, não tem relação com Deus. Então você vai reencarnar numa pedra, você pode falar com o espírito, mas não há um Deus, criador de tudo e fim de tudo. Né? Então o espiritismo, eu acho que ele não se encaixa nem como religião, né? Porque na religião tem que ter Deus, né? Tem que ter a ligação do homem com Deus. Rezam Pai Nosso, dizem que fazem caridade, vão à missa e comungam, fazem isso. Jesus Cristo é um homem exemplar, um profeta, mas assim, o islamismo, se vocês quiserem, vocês vão achar esse livro só em sebo agora, eu acho. Mas tem lá, é do Frei Boaventura Kloppenburg, é um livrinho desse tamanho, vale muito a pena ler. Ele fala o que é o espiritismo. O espiritismo nega todos os dogmas da igreja. Não professa a trindade, não tem inferno nem paraíso, porque você vai continuamente reencarnar. Não tem méritos de boas obras. Não tem mandamentos, você vive a vida que você quiser. Enfim, nega tudo. Não tem nada cristão no espiritismo. É que para eles Jesus é um bom homem, né? Foi um exemplo e a gente tem que imitar ele. Então, essa questão é bem complicada, né? Então, né? Vale muito a pena. É que eu não sei se ainda vende esse livro, mas vocês acham em sebo. Em sebo vocês encontram que ele é bem antigo. O que, se eu não me engano, se chama O que é o Espiritismo, Frei Boaventura Kloppenburg. Né? Se eu não me engano, ele é o autor. Sim. Abominável, Deus proíbe, né? Vós não custareis adivinhos, nem necromantes, que é o que falam com os mortos. Deus já tinha pecado de Saul, né? Saul foi querer falar com Samuel. Samuel já tinha morrido, né? E aí Deus rejeitou Saul. Deus já havia rejeitado Saul, e fez pior ainda, falar com o morto. Uma brincadeira muito bom, que na Bíblia tem 26 passagens que é homem. Principalmente todas no Antigo Testamento. Exatamente. Porque de fato porque interessante, Deus, ele nunca falou da questão da veracidade de se falar com espíritos. Não está isso nitidamente. O que é que Deus proíbe? Porque o ser humano ele não pode entrar no mundo espiritual dessa forma. É muito perigoso. Por isso que muitas pessoas que mexem com o espiritismo, às vezes elas têm problemas espirituais graves. E precisam, às vezes, até passar por sessões de exorcismo. Por quê? Porque mexeram com o mundo espiritual. Romperam o limite que Deus havia proibido. Então precisam passar por um processo de purificação. Psicografia que fala, né? Eu acho que é isso o nome, sei lá. Na verdade, não é o espírito do ser humano, é o espírito encarnado, né? São Paulo diz que Satanás se transvestiu de luz, né? Então, tomar cuidado com essas coisas, né? Normalmente as pessoas recorrem a isso, não por maldade, mas por situações para que, eu vou lá porque eu quero ter uma resposta, eu quero saber como é que está a pessoa, né? Então, é complicado, né? Enfim. Eu sabia que não é. Exatamente. Aí entra numa enrascada. Para acabar, deixa eu ver aqui. Eu já vou para 845, pula essa parte, tá? É para reunir novamente todos os seus filhos, que o pecado dispersou e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Ela é um mundo reconciliado. Ela é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Segundo outra imagem, cara aos padres da igreja, essa aqui é uma citação do apóstolo Pedro, ela é a figura pela arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Então, o meio pelo qual Deus quer salvar todos os homens, né? Tanto é que o padre Rogério vai falar essa parte,
de São Clemente São Clemente de Cartago, né? São Cipriano de Cartago que fala essa frase, mas outros padres repetiram: fora da igreja não há salvação. Vocês vão entender bem essa frase. Mas Deus quer salvar todos através da igreja, até os que não conhecem o Evangelho, né? Então vocês vão entrar nessa parte, mas no fim Deus salvará todos através da igreja. Isso é certo, é uma verdade de fé. De alguma forma ou outra, salvará todos por meio da igreja. Tá bom? Mais alguma dúvida que queiram tirar? Maravilha, obrigado. Então, vim aí substituir o padre. Semana que vem ele está aí com vocês, tá bom? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe. Boa noite, viu?